Olá, eu sou Giovanni e meu grupo irá falar sobre o padrão de projeto Interpret. Bom, o Interpret ele é muito espelhado no interpretador que a gente tem na computação, em que a partir de uma linguagem a gente cria uma representação, ou seja, abstrai para uma gramática no qual a gente cria um interpretador que utiliza a representação para interpretar as sentenças daquela linguagem. A gente tem uma árvore sintática em que ele ilustra bem como é que desenvolve um interpretador. No caso, ele a partir de uma sentença, ele vai mapeando com as regras que se tem na gramática. A gente vai ter que um tipo de problema que a gente pode colocar como uma árvore sintática ou expressar com sentenças, no caso, é ao mesmo tempo que a gente pode criar uma linguagem simples que possa resolver isso ao interpretar tal linguagem, é muito cabível para a gente utilizar esse tipo de padrão de projeto. Um exemplo disso seria a gente encontrar um determinado padrão entre strings, por exemplo, achar palavras iguais ou então palavras com determinado tamanho. Então, em vez de a gente utilizar um algoritmo do zero, a gente pode utilizar um algoritmo baseado nesse padrão de projeto. O padrão Interpret ele ajuda a definir uma gramática para uma linguagem simples e estabelecendo símbolos que representam tal linguagem e interpretar esses mesmos símbolos. Uma ilustração seria esse aqui, em que a gente tem uma expressão, uma expression, que seria uma regra geral, que a partir dela a gente vai para umas sub-regras, ou regras filhas no caso, como por exemplo alternation, que tem uma expression ou outra expression. No caso seria uma expressão ou outra expressão. E a gente volta para a expression e a gente pode escolher ir para outra sub-regra ou para a sub-regra literal, que ela tem símbolos terminais, que é onde finaliza toda a interpretação. Bom, em relação à implementação, a gente vê que no padrão Interpret ele pega as regras que a gente viu no exemplo passado e mostra como classes. No caso, a gente tem a regra geral, que ela vai, a partir da herança, ter as regras filhas. No caso, a gente tem a sequence, literal repetition, como do exemplo passado, e a regular expression, que seria a regra mãe e a regra pai. No caso, o conjunto de todas essas classes vai ser toda a gramática, como é fácil de ver. Bom, em relação à aplicação, no caso, desculpa, ele vai ser melhor e mais incentivado a utilizar quando a gente pode modelar árvore sintática no problema. E também quando a gente pode gerar uma gramática mais simples, pois se a gente utilizar gramáticas muito complexas, a gente vai ter muitas hierarquias entre as classes, pois para cada classe para cada regra no caso, a gente vai ter que criar pelo menos uma classe, né? E também em relação à eficiência, pois o certo é a gente tratar o problema até que ele fica possível de a gente utilizar uma árvore sintática sem gastar muito tempo e muito espaço. Bom, aqui está a estrutura de como é que é o padrão de projeto, em que a gente tem um cliente que ele vai repassar uma árvore sintática aos mods do interpretador, um contexto que vai ter todas as informações para o interpretador utilizar, um abstract expression, que é uma classe genérica que nos serve uma classe abstrata no caso, que ele vai utilizar para ter a herança do terminal expression e não terminal expression. Bom, aqui tem um maior detalhe, em que o abstract expression mostra que é uma classe abstrata do interpretador, que ele vai ser como se fosse o nó pai, o primeiro nó raiz no caso, da árvore sintática. Terminal expression ele vai representar as regras que trabalham diretamente com símbolos terminais. O non terminal expression vai representar as regras que não trabalham diretamente com símbolos terminais e que utilizam da recursão para chegar em outras regras. O contexto vai ter todas as informações necessárias para o interpretador, como falo, o client ele vai dar a árvore sintática aos mods do non terminal expression e terminal expression, e vai também chamar o interpretador. Aqui vai estar focando mais ainda que o cliente vai fornecer e a sentença como árvore sintática, como havia dito, aos mods do não terminal expression e terminal expression,
no caso seria as instâncias do tipo dessas duas classes, né? Cada nó do non-expression ele vai definir as operações de interpretação da subexpressão de da sentença de entrada. Já as operações não terminal, elas serão o caso base da recursão. As operações de interpretação de cada nó utilizam o contexto junto com o acesso do estado do qual a interpretação se encontra. As consequências é que ele é fácil de modificar e entender as gramáticas, pois a abstração dele é muito boa e fica muito fácil de crescer e dar manutenção em relação a isso em uma gramática. Ele é fácil de implementar, como havia dito, por ter esse nível de abstração, porém as gramáticas complexas são difíceis de ser mantidas, porque toda regra vai precisar de pelo menos uma classe. Bom, e é isso. Muito obrigado.